Após classificação e avanço para as semifinais contra Anderson chegou. Anderson Moreira. Bom, boa noite, Anderson. Boa noite. Parabéns pela classificação. Obrigado. O Avaí teve um primeiro tempo abaixo, né? O jogo, na verdade, foi abaixo, apenas uma finalização ao gol do lado do Avaí. O que tu acha que foi o que se deve esse rendimento abaixo no primeiro tempo? E qual foi a conversa no vestiário que o time voltou diferente, conseguiu achar logo o gol, pressionou bastante, não só o gol, né? Teve o pênalti também, mas teve as melhores chances logo depois no início do segundo tempo. Não, cara, assim, se a gente foi abaixo, o Figueirense eles não criaram nenhuma situação, nós não tivemos nenhum escanteio contra a gente no primeiro tempo. Só que a gente criou algumas situações, esteve perto, acho que nós erramos ali no último passe, algumas jogadas de envolvimento que poderiam ter sido gol. Então, assim, é decisão, é um jogo difícil, não é um jogo que todo mundo vai criar, todo mundo tá ali mais bem atento para poder defender, é muito difícil criar situações. Mas eu acho que a gente teve o controle completo, assim, né? A equipe que estava com a bola, a equipe que estava tentando. Infelizmente, a gente acabou no último terço, principalmente, tomando algumas decisões que não foram as melhores. Mas foi a equipe que tentou, durante todo o primeiro tempo, o gol, né? No segundo tempo, eu acho que mantém essa coisa de pressionar, de tentar roubar a bola ali no campo deles. A gente cria boas situações, faz o gol, poderia ter feito o segundo antes do pênalti. Tivemos o pênalti, poderíamos ter feito 2-0. E aí, é claro, quando você está tão perto, né, de poder já matar um jogo, de terminar e não faz, de alguma forma dá força para o adversário. E aí eles começaram a nos incomodar. E depois do gol de empate, a gente poderia ter perdido o jogo. Mas eu acho que era muito merecedor a equipe do Avaí passar, porque foi a equipe que mais buscou o resultado o tempo todo, que mais criou situações, que conseguiu roubar mais bolas ali no campo do adversário, de finalizar mais. Então eu acho que foi muito merecido. A gente não pode esquecer do nosso torcedor que acreditou, que apoiou durante todo o tempo, porque o mais importante, né, nessas situações de mata-mata é poder passar, e a gente fez um jogo para passar. Poderíamos ter passado no tempo normal, quis o destino que fosse nos pênaltis, e a gente estava muito preparado para esse momento. Anderson, parabéns pela classificação. Segundo tempo, né? Como você citou, teve a chance de matar o jogo no pênalti do Aleph Manga. Teve chance antes, mas ali é mais claro que é um pênalti, né? E eu conversando com alguns jogadores ali na festa sobre aquele sufoco quando o Figueirense fez o gol e aquelas defesas, inclusive do César, o Brock salvando uma bola. Perguntei o que tinha acontecido ali, se foi o cansaço, enfim. Os jogadores falaram até que, talvez as alterações, o time deles melhorou. Enfim, o que foi? Foram as alterações? Foi o cansaço também? Como é que você atribui aquele instante final ali do Avaí? Assim, é difícil passar, é a mesma coisa, assim. Todo mundo acha que a minha função é extremamente fácil, entendeu? Nós temos, né, milhões de treinadores no Brasil. Eu costumo falar assim que o futebol no Brasil não é um esporte, é muito mais do que um esporte, né? Das coisas menos importantes, o futebol é a mais importante para o brasileiro, né? Quando eu falo menos importantes, porque nós temos saúde, nós temos várias outras coisas, educação, que são primordiais. Mas tirando isso, o futebol é o mais importante para o futebol, para o brasileiro. E a gente acha que tudo é fácil, só que não é fácil, é muito difícil, cara, assim, a função que a gente exerce, se cada um soubesse um pouquinho como é que é o dia a dia, como é que é essa questão do jogo. E eu falo que durante um jogo, você vê vários pequenos jogos dentro do jogo, às vezes você faz 80%, 90% do jogo muito melhor que o adversário, só que o jogo é resolvido nos 10% que o outro é melhor. Então, assim, é claro, a gente fez um jogo para ganhar durante o tempo normal, poderia ter feito 2-0, né? E quando não aconteceu, o outro, poxa, os caras tinham chance de matar, não mataram, agora vamos acreditar e começa a jogar as bolas na área, né? E, claro, você tira 200 bolas, né? Chega uma que passa, sai o gol, e aí depois do gol, o que acontece? Porque são seres humanos. São seres humanos que estavam, nós vamos ganhar o jogo, e empatou o jogo. Imagina a cabeça de cada um, o buraco que aparece. Então, sim, são questões emocionais, não tem nada de alteração, nada. É porque se fosse o contrário também, provavelmente a gente ia acreditar muito mais que poderia virar o jogo. É porque é isso que acontece no futebol.
Então, assim, o momento era muito favorável ali para o Figueirense a partir do empate, né? Eles acabaram conseguindo o gol, poderia estar 2 ou 3-0 para a gente, estava só 1-0, pô, vamos acreditar, vamos jogar, e aí depois, desse lado emocional, que não é, isso é comum para todo. Eu lembro de uma final de Champions League que o Bayern, se eu não estou enganado, né? Porque a idade já falha um pouquinho. Mas o Bayern foi campeão fazendo um gol aos 89 e o outro gol aos 95. Numa Liga dos Campeões. Estavam os melhores jogadores do mundo disputando ali. Então o que aconteceu? Foi contra o Milan, eu acho. Se eu não estou enganado, esse jogo. O que aconteceu? Futebol, emocional, são seres humanos. Eles sentem na carne. Não são robôs que jogam, são pessoas. E que, claro, tem expectativa, vê que tá melhor no jogo, tá mais perto de ganhar, e às vezes o jogo escapa um pouquinho, né? Mas faz parte. Eles tiveram oportunidade, não conseguiram, e a gente foi muito competente nos pênaltis e estamos classificados para a semifinal. Boa noite, professor. Parabéns para a classificação. Um clássico é sempre um jogo muito truncado, um jogo mais difícil. Você falou que teve erros de passe, não só do Avaí quanto do Figueirense. Acredito por ser um jogo muito estudado das duas equipes. Após o gol, não só a equipe do Avaí sentiu um pouco, como a torcida também. Mas eu quero que você me fale da principal conversa que você teve com seus atletas para a disputa de pênaltis, que todos os jogadores do Avaí bateram todos os pênaltis consciente e tranquilo para dar alegria para o torcedor que esteve presente hoje dentro da ressacada. É assim, eu falo que o jogo clássico, ele é... Primeiro, eu queria, assim, enaltecer, porque eu sou de Minas Gerais e vejo alguns clássicos que a gente não tem jogo, né? Só tem... Desculpa a expressão, mas porrada o tempo todo. Não tem jogo, só falta, o tempo todo. Não, as duas equipes tentaram jogar. Como eu falei assim, acho que o Avaí buscou isso constantemente. E não que o Figueirense não tenha tentado, eles também tentaram, mas a gente conseguiu filtrar bem essas situações. Agora, é um jogo especial, gente. É o passe que um jogador... Nós fizemos uma jogada boa ali, que a bola sobrou para o Igor, se ele bate de primeiro, queria fazer o gol, tentou dominar. Algumas pequenas tomadas de decisão que acabam afetando diretamente. Acho que no segundo tempo, e o gol nosso é um baita de um gol, porque tem o quê? Tem as mesmas situações que tiveram no primeiro tempo, tiveram no segundo tempo, teve envolvimento, mas um passe preciso, uma finalização muito boa. É a eficiência que faz toda a diferença, né? E essa semana, nós já estamos treinando o pênalti tem uns 6, 7 dias, cara. E isso é muito mérito do Luiz, o Luiz Fernando, meu auxiliar, que falou assim, precisamos iniciar o treinamento de pênalti. E a gente começou o treinamento de pênalti muito similar como é o jogo, que é um pênalti para cada, a gente não fazia sequência, então é um pênalti é uma oportunidade só, não tem que repetir, então a gente começou a preparar essa questão, né? Então eu acho que foi muita competência mesmo, né? E sem contar o estudo, né, do Anderson, do Lucas, que tem auxiliado o Anderson, que é nosso preparador de goleiro, os goleiros todos muito participativos com o César, todos dando todo o apoio de característica do jogador, como é que esse bate, como é que ele faz. Então, assim, a gente tinha uma ideia muito boa daquilo que era para ser feito. Anderson, boa noite, parabéns pela classificação. Tu sabes que aqui em Santa Catarina o clássico Avaí Figueirense tem uma rivalidade enorme entre as torcidas. O que tu tem a dizer assim pro torcedor que, quarta-feira de cinzas não chegou ainda, o barulho que tá ali fora. Para esse torcedor que tava com o Figueirense entalado na garganta, o que tu tem a dizer a eles? E se permite rapidinho, o Love, agora ele é reserva ou... o Love vai sair jogando contra o Santa Catarina? Obrigado, boa noite, parabéns mais uma vez. Cara, eu acho que a questão assim, de quem começa jogando, quem não começa, é uma prerrogativa do treinador, né? Assim, fazer essas escolhas. Acho que todos os jogadores são capacitados. Acho que as pessoas às vezes esquecem de enaltecer um pouquinho, cara, que a gente fez lançamento de muitos meninos da base. São meninos promissores, meninos que têm um futuro muito especial pela frente. Isso não é fácil, não é qualquer um que faz, entendeu? Nós temos que enaltecer muito o Taylor, que é um menino de 18 anos, que tem as suas primeiras experiências e assim, foi agressivo, foi para cima, tentou jogada,
né, e num clássico, num jogo decisivo. Isso é muito importante. Isso é muito importante, como o Riga, que já entrou, já fez gol, como o Jamerson, que entra e ajuda, como os próprios meninos que tiveram oportunidade, talvez não tenham ido muito bem, mas que vão, daqui a pouco, ter uma nova oportunidade. Então, assim, a classificação é muito importante para a maturação do elenco, do grupo. Nós, além de trazermos 11 jogadores, 11 contratações, nós subimos uma quantidade enorme de jogadores do Sub-20. Então, assim, a gente está remontando todo um grupo, e esse grupo passou por muitas dificuldades e tem dado uma resposta muito positiva. Era muito difícil esse jogo para a gente por tudo que aconteceu anteriormente. Mas a gente teve, como eu falei assim, não desmerecendo a equipe do Figueirense, mas nós merecemos muito o resultado. Tirando esse depois do gol, aquela sequência, mas a gente teve chances claríssimas de fazer 2-0, talvez um 3-0, né, e levar o jogo para um outro caminho. Mas o futebol é assim, por isso que ele é apaixonante, e eu estou muito assim, orgulhoso, porque são meninos jovens também, assim como jogadores mais experientes, é sempre uma troca, e não há aqui nenhum tipo de insatisfação em termos. Todo mundo sabe que é importante para o grupo. O Wagner entrou em vários momentos, foi muito importante, assim como os outros atletas todos, e a gente não sabe qual vai ser o mais importante para frente. Importante que o Avaí possa se classificar para a final num jogo muito difícil contra o Santa Catarina, uma equipe que, quando nós ganhamos de 1-0 aqui, a gente, que isso, foi só 1-0, mas foi uma equipe que se manteve regular durante toda a competição. Um jogo dificílimo, mas que a gente está preparado e vamos buscar essa classificação. Boa noite, Anderson. Final do primeiro tempo ali, teve uma discussão entre o Aleph Manga e o Marquinhos. Eu queria que tu falasse qual foi a conversa no intervalo, porque os dois voltaram fazendo algumas parcerias, saiu o primeiro gol. O Marquinhos veio falar com vocês após o gol, o Aleph veio cumprimentar vocês. Queria que você falasse disso e também qual que foi a conversa pós-jogo com o César, principalmente porque veio ali de uma falha e conseguiu fazer defesa importante para a classificação. Assim, a discussão, às vezes, do jogador de futebol é como discussão de marido e mulher. A gente discute, briga, mas volta muito mais apaixonado, muito mais bacana. É o que aconteceu. É cobrança, gente. Todo mundo quer ganhar. Um tem uma opinião sobre uma coisa, o outro acha que é outra. Depois nós podemos até ver quem tinha realmente razão, mas são jogadores maduros, experientes, que querem uma coisa apenas: que o Avaí ganhe, que o Avaí possa vencer. Acho que isso que é o mais importante, né? E quanto o César, cara, assim, a gente confia muito. É um goleiro que desde o momento que eu estou aqui, tem feito assim, jogos fantásticos, a gente está muito feliz, né? E eu estava até elogiando muito, não só o César, mas o grupo de goleiros, o Anderson, que é o treinador, mas o Lucas, que auxilia, o Flávio, que está momentaneamente fora aí do dia a dia, mas assim, a forma com que eles disputam posição, mas eles são muito parceiros, eles ajudam muito no dia a dia. Dica para um, dica para outro, como é que é, porque agora é o momento de vamos lá, dar o passo para frente, vamos enfrentar, E assim, essa rede foi muito importante para que não só o César, mas o grupo todo pudesse dar esse passo para frente e conseguimos, né, a classificação para a semifinal. O que nós temos que valorizar, que é importante. Campeonato Catarinense, como falei assim, a rivalidade, ela é muito aqui, Avaí, Figueirense, mas Cruzeiro Atlético também tem um grau de rivalidade enorme. Você vai disputar o Grenal, é absurdo. Você vai para o Fortaleza e Ceará, Sport, Santa Cruz, Sport, tudo. Qualquer lugar, talvez as pessoas não tenham um pouquinho dessa dimensão, porque ficam mais aqui, né? Mas a gente que roda o Brasil inteiro, a gente sabe como é que é, né? E o Campeonato Catarinense, para mim, é um dos mais difíceis. É muito equilibrado e não é de hoje que eu percebo isso. A gente está sempre vendo campeões distintos, então é muito difícil chegar. Então nós temos que valorizar muito esse resultado, a classificação em cima do nosso rival, né? Nós queríamos, talvez, não queríamos levar para pênalti, nenhum treinador quer levar para o jogo para pênalti, mas o roteiro foi esse e nós saímos vencedores. Isso é o mais importante nesse momento. Anderson, boa noite, parabéns pela classificação. Obrigado. Eu queria que tu avaliasse, eu queria voltar um pouquinho na pergunta anterior do colega, quando ele falou do Taylor. Queria que tu explicasse como é que tu imaginou ele nesse time de hoje
E também uma segunda, se você me permite, ali no segundo tempo, quando aquela pressão do Figueirense foi muito grande, aquela bola pelo corredor lateral entrava principalmente na entrada da área ali, que foi onde o Marlisson perdeu um gol e teve outra chance também. Queria que tu avaliasse se esse ainda é um ponto que tu acha, um ajuste que tem que ser feito na tua equipe, essa bola que vem pelo corredor lateral e entra ali na entrada da área. É difícil de falar com você porque, assim, a gente quer ver só o que aconteceu, a gente não vê o que acontece. Assim. Ali tem um lado emocional que o time que acabou de tomar um gol começa a passar na cabeça dele assim, a possibilidade de uma derrota. Então, assim, o comportamento nosso, que foi durante quase que 80% do jogo, de ser agressivo, de marcar pressão, de roubar a bola no campo deles, em determinado momento os caras deram um passinho para trás. E por mais que eu fale, que eu grite, é comportamento, é coisa dele, é do jogador. Não adianta você falar assim, continua, eles dão um passo para trás. Eles começam a ter um pouquinho, opa, não podemos vacilar, não podemos perder o jogo. Aí começa. Então começamos a dar mais espaço, né? E não foi só nessa situação, eu acho que os cruzamentos, bola na área, chegada, o Figueirense começou aí com mais jogadores ainda para frente, porque começou a acreditar mais, né? Nós tivemos a chance de poder definir o jogo, não o fizemos, naturalmente eles ganharam mais energia nesse final. Anderson, boa noite. Queria que tu ampliasse um pouquinho mais, falasse um pouquinho mais sobre o Santa Catarina, porque me parece um time que erra muito pouco. Em vários momentos do jogo eles não têm apagões, eles não fazem um tempo inteiro muito ruim. É um time que parece muito equilibrado, como você mesmo falou. Como que ganha de um time que erra pouco? Cara, assim, eu não sei quanto às outras equipes, mas é a equipe que talvez se preparou melhor para essa competição, cara. Eles começaram muito antes e tiraram uma base, né, de uma equipe paulista que disputou, né, uma dessas divisões, eu não sei se é a 2, se é a 3, e veio com um time bem estruturado, com um treinador que é muito competente, tem bons resultados, já está mais tempo no futebol, sabe muito bem o que quer. Então é claro que é uma equipe que estava mais ajustada desde o começo. Como eu falei, a gente está aqui com 11 contratações, com os meninos, e a gente tendo que tentar fazer essa roda girar, né, consequência de jogo. O time deles é muito, muito pronto, muito preparado, mas a gente tem agora pela frente um adversário que é claro que também vai ter também preocupações com a nossa equipe também é uma equipe que sabe jogar, que cria situações, então a gente tem uma expectativa que possa ser um jogo bem disputado, bem jogado e que a gente possa conseguir essa vaga para a final. Oi, Anderson, parabéns pela vitória e pela classificação. Durante os 90 minutos, no tempo normal, tiveram vários momentos e situações durante o jogo e uma delas se destaca referente ao Aleph Manga, né? No primeiro tempo ele encontrou um pouco de dificuldade, mas no segundo tempo ele acabou tendo um ajuste ali. Eu queria saber qual que foi o ajuste que foi feito, que ele passou a jogar mais aberto, com mais liberdade, tanto é que foi aonde saiu o gol dele. E queria também saber qual que é a importância desse atleta para a sequência do campeonato e também para a Série B. Eu acho que é um atleta que a gente sabe do potencial dele. Vamos relembrar, ele ficou muito tempo afastado com uma lesão. Jogou o jogo passado um período. Acho que teve uma evolução grande, né, do jogo passado para esse jogo. Já está bem melhor, sustentou mais. A questão de entrosamento, de se encontrarem, né? A jogada dele e do Marquinhos foi uma jogada muito boa. E o Marquinhos depois consegue também um passe muito bacana para ele, assim, que ele carrega. Se eu não estou enganado, acho que é a finalização do João para fora. Se eu não estou enganado. Que é um passe. Então, assim, os jogadores vão se conhecendo, né? Como eu falei com você. Aquela briguinha lá é mais encenação. Eles voltaram muito mais unidos, né? Então, são jogadores capacitados, inteligentes, então se encontram, se acham no jogo. Então eu acho que a tendência do Manga é pegar uma sequência de jogos e tá cada vez melhor, e a gente sabe desse poder, né, deles de definição, de poder finalizar uma jogada. E então, claro, ele é um jogador importante, como o grupo todo tem jogadores importantes, e se não for ele que faça o gol no próximo jogo, nós temos várias possibilidades de jogadores que podem fazer o gol, fazer os gols que nos deem aí
oportunidade de poder fazer essa final. Obrigado, Anderson. Tá bom? Obrigado.